Meus amigos, bem-vindos ao canal Memória Esportiva com Marcos Arantes. Hoje nós vamos falar sobre um jogo da seleção brasileira que ficou conhecido como a Batalha de Berna. Já ouviram falar? Vamos falar dele daqui a pouquinho, ok? Mas antes, olha ali o botãozinho ali, solicito que vocês acionem esse botãozinho para que vocês se inscrevam no canal, ok? Vamos lá então ao vídeo. Voltamos então a esse cenário que aí está. Esse é o estádio Wankdorf, em Berna, na Suíça, onde se realizou o jogo que ficou conhecido como a Batalha de Berna. Foi um jogo entre Brasil e Hungria pelas quartas de final da Copa de 1954. Essa foto do estádio é uma foto de 2001, ocasião em que o estádio começou a ser demolido para dar lugar a um novo estádio mais moderno. Esse jogo ficou gravado na minha memória, né? E não sai da minha memória esse jogo. Ele se tornou um jogo até coach para mim, embora o Brasil tenha perdido a partida, né? E eu tinha 11 anos de idade quando esse jogo ocorreu, né? E eu me lembro, e já me interessava por futebol, eu me lembro que toda foto que eu via do jogo, desse estádio, esse relógio que aí está aparecia, me chamava bastante atenção, né? Então esse estádio ficou então conhecido como o palco da Batalha de Berna, o estádio Wankdorf lá em Berna, na Suíça. Vamos ver então como é que tudo isso aconteceu. Vamos lá. A forma de disputa da Copa de 54 foi um pouco confusa. As seleções foram divididas em grupos de 4 seleções cada. Cada grupo tinha 2 cabeças de chave que não se enfrentavam e mais 2 outras seleções que também não se enfrentavam. Assim, ao invés de 3 jogos cada, no sistema de todos contra todos, realizavam-se apenas 2 jogos por equipe. O Brasil ficou no grupo 1, cujos cabeças de chave eram Brasil e França, e as outras 2 seleções eram México e Iugoslávia. Assim, de acordo com o regulamento, o Brasil e a França não se enfrentariam e jogariam com o México e Iugoslávia, que também não se enfrentariam. Esse era o regulamento. Os jogos desse grupo foram realizados em Genebra e Lausanne. Lausanne fica situada na parte francesa da Suíça e é a capital do cantão de Vaud. É uma cidade bastante atrativa pela sua beleza, fica situada às margens do lago Léman e fica distante de 62 quilômetros de Genebra. Genebra também fica localizada na parte francesa da Suíça. É a segunda mais populosa cidade da Suíça, depois de Zurique. Genebra é um importante centro financeiro e, ao lado de Nova York, o centro mais importante da diplomacia e da cooperação internacional, por sediar várias agências da ONU e também da Cruz Vermelha. A seleção brasileira chegou à Suíça com uma grande responsabilidade sobre os ombros, que seria fazer com que os brasileiros se esquecessem da grande tragédia que foi a final da Copa de 50, com a inconcebível perda do título para os uruguaios. Seria a primeira vez que a seleção usaria o novo uniforme, o uniforme amarelo, em substituição às camisas brancas que vinham sendo utilizadas até então. A história de que as camisas brancas deixaram de ser utilizadas depois da Copa de 50 por terem culpa no azar da perda do título pode ter algum cunho de verdade, mas não foi bem assim. A camisa branca ainda foi utilizada pela seleção ainda em poucas ocasiões depois de 1950, incluindo o Campeonato Pan-Americano de 52 e o Sul-Americano de 53. Com relação à camisa amarela, é verdade absoluta que a sua estreia em Copas se deu na Copa de 54. Mas ressaltando-se que um uniforme amarelo um pouco diferente já tinha sido utilizado pela seleção amadora que disputou a Olimpíada de 52 em Helsinki. Era uma camisa amarela, tendo à frente a palavra Brasil, encimando as 5 estrelas do Cruzeiro do Sul. A amarelinha da Copa surgiu de um concurso nacional realizado que foi vencido
pelo gaúcho de 19 anos Aldir Garcia Schiller, que sugeriu uma camisa amarela com golas e punhos verdes, calção azul cobalto com uma lista branca ao lado e meias brancas com listas verdes e amarelas. Assim nascia o manto histórico que é usado até hoje, com poucas variações. O primeiro jogo do Brasil na fase inicial foi contra o México, em Genebra. O jogo foi realizado no dia 16 de junho de 1954, no estádio L'Estade de la Charmilles, em Genebra. O Brasil jogou com Castilho, Djalma Santos, Pinheiro e Nilton Santos, Bauer e Brandãozinho, Julinho, Didi, Baltazar, Pinga e Rodrigues. O técnico da seleção era o Zezé Moreira. Baltazar, Didi, Pinga 2 e Julinho marcaram os gols da seleção brasileira. Na foto ao lado, Pinga, atacante do Vasco da Gama, em um dos lances do jogo. No mesmo dia, em Lausanne, a Iugoslávia vencia o outro cabeça de chave, que era a França, por 1-0. O segundo jogo do Brasil na fase inicial foi contra a Iugoslávia, em Lausanne, no dia 19 de junho de 1954, no Stade de la Pontaise. O Brasil jogou com Castilho, Djalma Santos e Pinheiro, Bauer, Brandãozinho e Nilton Santos, Julinho, Didi, Baltazar, Pinga e Rodrigues. Didi marcou o gol do Brasil aos 69 minutos de jogo. No mesmo dia, em Genebra, a França venceu o México por 3-2. Aí veio o primeiro episódio hilário dessa Copa. O empate de 1-1 classificava o Brasil e a Iugoslávia. Os dois estavam classificados. Os jogadores brasileiros, não entendendo o regulamento, estavam buscando desesperadamente o desempate, enquanto os iugoslavos, que não falavam português, gesticulavam para eles, tentando dizer que o empate beneficiava os dois. O jogo terminou empatado e alguns brasileiros ainda saíram chorando do campo, pensando terem sido eliminados. Só foram entender a classificação no vestiário. O Brasil iria ter pela frente, nas quartas de finais, a sua parada mais indigesta. A seleção da Hungria, que estava encantando o mundo com seu futebol maravilhoso. O jogo seria realizado no estádio Wankdorf, na cidade de Berna. A Hungria já estava sendo considerada pelo mundo todo como a campeã do mundo, já que nenhuma outra equipe estava à sua altura na competição. A seleção húngara tinha como base o time do Honvéd e seu craque maior era o magistral Puskás, que não enfrentaria o Brasil por estar contundido. Seria essa uma vantagem para os brasileiros? Veríamos que não. Puskás aparece aí em uma foto de 1971, quando ele estava com 44 anos de idade. Foi um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. Nascido em Budapeste em 1927, começou a jogar no Honvéd em 43. Quando a Hungria foi invadida pelas tropas do Pacto de Varsóvia, em 1956, ele se refugiou na Espanha, jogou pelo Real Madrid e, naturalizado, jogou a Copa de 62 pela seleção espanhola. Mas voltando à seleção húngara de 54, lembramos que em algumas Copas o final foi surpreendente. E foi justamente o que ocorreu com a Hungria, que perdeu a final para a Alemanha, no mesmo estádio Wankdorf que jogou com o Brasil. O interessante é que nesse estádio aconteceu a Batalha de Berna, também aconteceu o Milagre de Berna, que foi a vitória dos alemães na final. Poderíamos dizer que, comparando com a tragédia do Maracanã em 1950, esse foi o Maracanazo dos húngaros. Para que vocês tenham uma ideia da dimensão dessa tragédia húngara, a Alemanha e a Hungria já tinham se enfrentado na fase inicial e a Hungria venceu por 8-3. Repito, senhores, 8-3. No outro jogo da fase inicial, ganhou da Coreia por 9-0. O que se imaginaria que ia ser no jogo final? Pois é, por essas coisas sobrenaturais que acontecem no futebol, a Alemanha venceu por 3-2 e sagrou-se campeã mundial. Vamos então ver como é que foi essa Batalha de Berna. O Brasil iria enfrentar os húngaros com 3 modificações no time. E essa é uma daquelas escalações de times que se fixaram na minha memória. Contra a Hungria jogariam Castilho, Djalma Santos e Pinheiro,
Newton Santos, Brandãozinho e Bauer, Julinho, Humberto no lugar de Pinga, Índio no lugar de Baltazar, Didi e Maurinho no lugar de Rodrigues. Nessa equipe havia 3 jogadores do Fluminense, Castilho, Pinheiro e Didi, 3 da Portuguesa de Desportos, Djalma Santos, Brandãozinho e Julinho, 2 do São Paulo, Bauer e Maurinho, 1 do Botafogo, Newton Santos, 1 do Palmeiras, Humberto, e 1 do Flamengo, Índio. E no vestiário da seleção antes do jogo, dirigentes tentavam injetar ânimo nos jogadores que iriam ter uma parada difícil pela frente. E dentro desse clima, casos hilários aconteceram. Um deles pegou o estandarte da Força Expedicionária Brasileira da Segunda Guerra Mundial e obrigou os jogadores a beijá-la, exortando-os a vingarem os mortos de Pistoia, como se a Hungria tivesse alguma coisa a ver com os soldados brasileiros mortos da Segunda Guerra Mundial. Esse mesmo dirigente se virou para Brandãozinho, dizendo aos gritos: Brandãozinho, você é o inconfidente Alvarenga Peixoto. E ao Didi ele disse que seria o Tiradentes. Os dois não entenderam nada. Com Castilho foi mais engraçado. Chegou para o goleiro dizendo: Castilho, os húngaros são comunistas e ateus. Você é o São Castilho e santo não perde para ateu. E foi nesse clima que o Brasil entrou em campo para enfrentar a seleção da Hungria. O jogo começou em um clima de tensão na seleção brasileira, que se agravou quando Ideguchi marcou o primeiro gol da Hungria com um chute indefensável da pequena área. Três minutos depois do primeiro gol, a máquina húngara ampliou o placar para 2-0, com um gol do artilheiro Kocsis. Após uma troca de passes do ataque húngaro, Kocsis foi lançado em uma posição duvidosa e cabeceou encobrindo Castilho. Assim, aos 7 minutos do primeiro tempo, a Hungria já vencia por 2-0. A seleção brasileira sentiu o baque, mas procurava acalmar os nervos e buscar uma melhor arrumação em campo. Aos 18 minutos, Humberto lançou o Índio na área e o atacante foi derrubado por Laurent. O árbitro marcou o pênalti que foi cobrado por Djalma Santos, reduzindo o placar para 2-1. O Brasil começou a pressionar, equilibrando o jogo, com o Julinho Botelho fazendo uma boa partida, mas o primeiro tempo terminou sem alteração no placar. O segundo tempo começou com o Brasil tentando um empate, mas recebe um golpe logo aos 15 minutos, quando em uma disputa normal de jogo entre Pinheiro e Czibor, o árbitro inglês Mr. Arthur Ellis marcou um pênalti. Pênalti considerado duvidoso, Lantos cobrou e ampliou o placar para 3-1. Em mais uma tentativa de reação, Julinho Botelho, que vinha fazendo uma boa partida, aos 20 minutos do segundo tempo marca o segundo gol do Brasil, reduzindo o placar para 3-2. Mais uma vez buscando reação, a seleção brasileira carimbou a trave húngara por 2 vezes. Na primeira, uma bola chutada por Didi, logo após o gol de Julinho. Em uma outra oportunidade, foi a vez de Humberto carimbar a trave da Hungria. Mas o golpe final veio ao apagar das luzes. Aos 43 minutos, novamente ele, o artilheiro Kocsis, lançado em posição duvidosa, decretou o placar final de 4-2. A tensão reinante no jogo resultou em expulsões. Aos 26 minutos do segundo tempo, Newton Santos e Bozic trocaram socos e foram expulsos. Logo após o quarto gol da Hungria, Humberto perdeu a cabeça e deu uma rasteira, deu uma pernada em Buzanski e também foi expulso. O Brasil jogou com Castilho, Djalma Santos, Pinheiro e Newton Santos, Bauer e Brandãozinho, Julinho, Didi, Índio, Humberto e Maurinho. A Hungria com Kocsis, Buzanski, Lantos e Bozic, Laurent, Zacarias e Ideguchi, Todt, Kocsis, Czibor e Mihaly Todt.
O árbitro foi o Mr. Arthur Ellis, da Inglaterra, contra quem Mário Viana, que tinha apitado um jogo da Copa, vociferava uma série de impropérios contra ele pelos erros que ele alegou que o juiz tinha cometido ao longo da partida. Mas foi logo após o jogo que começa a segunda parte da Batalha de Berna. Puskás, que assistia ao jogo nas arquibancadas, desceu ao gramado para provocar Pinheiro, que revidou. Pinheiro levou uma garrafada na cabeça. E todos os demais jogadores começaram também a se envolver, assim como membros da imprensa e dirigentes. O Didi distribuía rasteiras, Maurinho deu uma cusparada em Lantos e até o técnico Zezé Moreira bateu com as chuteiras que tinha nas mãos em um dirigente húngaro, que se soube depois tratasse de Gustavo Sebes, que era o ministro dos esportes na Hungria. Mário Viana continuava a vociferar no microfone, dizendo que o Brasil fora vítima de um complô comunista e ameaçou invadir o vestiário do árbitro para aplicar-lhe um corretivo. No Brasil, torcedores exaltados confundiram Suíça com Suécia e atacaram a embaixada do país nórdico no Rio, enquanto um diário carioca estampava a manchete insinuando que o árbitro Mr. Ellis era comunista. Ou seja, aconteceu de tudo nesse que se justificou ter sido chamado de Batalha de Berna. E assim, meus amigos, chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal Memória Esportiva com Marcos Arantes. Agradecendo a atenção de todos, eu reitero a minha solicitação para que vocês se inscrevam no canal, clicando aqui naquele botãozinho ali no cantinho inferior da tela, né? Depois aquele like, acionem o sininho para que vocês recebam notificações dos próximos vídeos e continuem prestigiando o canal com esses links que aí estão, né? Assistindo mais esses vídeos aí do canal, tá bom? E depois eu convido também a vocês para visitarem o conteúdo do canal, para que vocês vejam todos os vídeos já publicados aqui até o presente momento. O link para o conteúdo do canal está lá na descrição do vídeo, ok? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.